Olá pessoal, tudo bom? Retomando as resenhas de livros, né? Eu tô devendo várias resenhas aí, muitas resenhas. Andei fazendo vídeos sobre outros temas, então vamos voltar a falar de livros. Vou falar hoje desse livro aqui. Dá pra ver? O Códex 632, José Rodrigues dos Santos, editora Record. Ó, vocês podem ver que é uma torazinha, viu? Tem 520 páginas. Esse autor, eu estava conversando com um amigo meu que mora em Portugal, e por conta aquele projeto do meu canal de ler mais autores, mais ficcionistas, na verdade, de língua portuguesa. Então eu perguntei para ele mora em Portugal já faz alguns anos, ele é escritor. Perguntei para ele, assim, me indica um escritor aí de Portugal que está na moda, que está fazendo sucesso, que você recomenda e tal, etc. Enfim, claro que a gente conhece muitos, porque são publicados também no Brasil. Assim como esse também é publicado no Brasil. Mas eu não conhecia esse cara. Então, ele me deu esse nome. Falei, beleza, vou procurar quem é esse cara. Aí joguei na internet. De cara já briguei com ele. Falei, porra, eu pedi pra você um escritor português, você me mandou um escritor moçambicano. Porque ele nasceu em Moçambique. Mas enfim, não importa. A carreira dele é toda em Portugal. Ele só nasceu em Moçambique. Estudou em Portugal, fez toda a carreira dele em Portugal. E aí eu fui, assim, joguei lá para ver o que tinha de livros desse cara. E no sebo de um amigo meu, conversando com ele, eu achei um livro desse autor. Falei, vou pegar, quero ver do que se trata. E todos os livros dele são bem grossos. Falei, vamos lá, vou ler. Comecei a ler. E aí comentei com esse amigo meu. Falei, pô, eu tô achando esse cara um pouco arrastado. Assim, parece que ele segue os caminhos do Dan Brown, no meio nos temas, né, na temática dos livros, mas ele não tem o ritmo do Dan Brown. Aí o meu amigo falou, exatamente isso, falta o ritmo. Bom, aí você vai me perguntar, então por que você vai fazer a resenha desse livro? Porque o livro não é de todo mal. Eu dei uma nota de 6,5 para ele. Eu dou notas para livros de ficção de 0 a 10. Eu sou diferente mesmo. Eu sei que as pessoas usam o padrão Scooby e dão de 1 a 5 estrelas, né? O padrão Scooby é de estrelas. Eu dou nota de 0 a 10 porque foi assim que eu aprendi na escola. As minhas notas eram de 0 a 10 e eu prefiro assim. Então eu dei 6,5 para eles. Então por que eu vou fazer a resenha dele? Não é um livro nota 7, 8, 9 ou 10. Mas é um livro que eu vi pouquíssimas resenhas na internet. Para falar a verdade, eu vi só uma. E é uma resenha de uma youtuber portuguesa. Eu acho que eu não vi ninguém no Brasil fazer resenha desse livro. Então eu vou fazer porque eu acho interessante. É um escritor que eu assisti um programinha dele, um programa que ele foi entrevistado da televisão portuguesa, assisti no YouTube mesmo. E lá comentaram que ele vendeu 2 milhões de livros. Sabe o que é vender 2 milhões de livros num país de 10 milhões de pessoas? Isso equivale a um livro a cada 5 pessoas. Ou seja, cada 5 pessoas, uma lê o livro dele. Se você transportar para o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas, seria mais ou menos como vender 40 milhões de livros no Brasil, que é uma coisa que nem Paulo Coelho conseguiu. Nenhum escritor brasileiro conseguiu isso. Então é um fenômeno, né? Esse cara realmente é um fenômeno. Então eu vou comentar o livro dele. Mas antes, uma pequena biografia dele, né? Como eu já disse, ele nasceu em Moçambique em 1964, foi para Portugal, estudou em Portugal, estudou comunicação social, depois estudou ciência da computação, se casou, tem filhos, trabalha tanto como jornalista, apresenta telejornal e também é professor universitário. Então, e escritor, obviamente. Nessa entrevista que eu assisti dele na internet, inclusive a moça pergunta para ele, mas por que você uma vez falou que você escreve livros porque
aquilo que você escreve ninguém mais escreveu. Aí ele falou, é exatamente isso. Se aquilo que eu tivesse escrito, eu tivesse vendo pessoas escrevendo, eu não precisava escrever. Então eu escrevo sobre temas que as pessoas não escrevem. E normalmente ele usa esse filão que o Dan Brown utiliza muito bem, muito melhor que ele, devo dizer, de pegar sempre uma polêmica, né? Então ele pega assuntos, ele mistura temas reais com ficção e sempre coloca uma polêmica ali no meio. Nesse caso aqui deste livro, a questão é o seguinte: ele é. A gente começa o livro assim. Um professor de história está no Brasil, num hotel no Brasil, e subitamente é encontrado morto. O personagem principal deste livro, que é o Thomas Noronha, é um cara que ele escreveu já 5 ou 6 livros com esse mesmo autor. É a mesma coisa que o Dan Brown faz com o Langley, professor Langley. Langley, isso. É a mesma coisa. E essa é a primeira aventura desse cara. Foi por pura coincidência que eu comprei esse livro, porque eu não sabia que era a primeira aventura desse cara. Eu comprei porque foi o primeiro que eu achei dele. E nesse caso, o professor de história faleceu no Rio de Janeiro, encontrado morto no Rio de Janeiro. O Thomas Noronha, a gente tem um pequeno preâmbulo da vida dele. Ele é um professor universitário, é casado, tem uma filha com síndrome de Down e tem lá a sua vidinha pacata, não tem muita grana e tal, aquela vidinha meio feijão com arroz ali. E aí ele recebe uma ligação da Fundação de História Americana, American History Foundation. Falou, nós temos um problema aqui, nós estamos com um problema aqui, estamos com um assunto e talvez você possa nos ajudar. Você vai ser muito bem recompensado e tal. E aí chamam ele para ir a Nova York conversar com os diretores dessa organização. E eles apresentam o fato para ele, e aquele professor morreu. Não é spoiler, porque esse cara que morre, esse professor que morre, ele morre logo no começo do livro, então não é spoiler nenhum. E aí ele conta que esse cara morreu, ele estava investigando um assunto sobre o descobrimento do Brasil, que ia ter os 500 anos da comemoração do descobrimento do Brasil e tal. Eu não sei porquê, porque o livro na verdade é de 2005, então teoricamente o livro se passa um pouco antes do ano 2000, mas enfim, é isso aí. Aí eles fazem uma proposta para ele: você vai ganhar uma bela grana por mês, não sei exatamente quanto que era agora, e se você conseguir continuar o trabalho desse professor e chegar nos resultados finais que a gente quer, você vai ganhar meio milhão de dólares, 500 mil dólares. Topa, não topa, tal, não sei o que, tal. Bom, ele sabe que precisa de uma grana e tal, eu topei. E aí, bom, então agora você começa a viajar. Agora ele tem carta branca, ele pode ir para qualquer lugar, fazer as pesquisas e tudo mais. Então, o primeiro estágio dele é no Rio de Janeiro, que é exatamente onde o cara morreu. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, visita os locais que o Gabinete de Leitura Português, a Biblioteca Nacional, todos os locais que o professor falecido visitou. E aí ele começa a encontrar alguns códigos, assim, o professor deixava as coisas em códigos e ele tem que decifrar aqueles códigos. Eu não disse, mas ele é um professor especializado em criptografia, em línguas antigas e tudo mais. Ele é professor exatamente disso. E eu não posso falar muito mais, senão eu vou estragar um pouco a história. Mas o que eu vou dizer é o seguinte, só para completar. E aí, daí para frente vai uma aventura, ele vai para várias cidades, para várias partes de Portugal, vai para Gênova também, vai para Israel, enfim, vai para alguns países, vai para muitas cidades, muitos locais e fica fazendo a pesquisa dele, conversa com pessoas e tal, descobre uma coisa, aparece outro código e tal. Então, em teoria é um thriller. Então deveria ter um ritmo, como tem os livros do Dan Brown. E ele, infelizmente, ele não tem esse ritmo. Vocês veem que o livro é muito grosso, é muito arrastado. Assim, ele chega, por exemplo, chega uma hora que você tem que falar sobre criptografia. Então ele fica lá 10, 20 páginas para resolver um problema de uma palavra, decodificar uma palavra. Então ele entra em todos os meandros da criptografia, que você faz assim, você usa a técnica assada, assim, isso aqui. Assim, o leitor não está interessado nessa. Só quem estuda criptografia tem interesse no assunto. Quem não,
99% dos leitores não querem saber as técnicas, como funciona, como não funciona, detalhe por detalhe. Eles querem saber o que está dizendo aquele código, o que significa aquela palavra ou aquela frase, e seguir o livro. Vai para uma outra pista, que depois vai para uma outra pista, assim como são os livros do Dan Brown. Então ele se perde muito em detalhes. Aí quando ele está em Israel também, porque tem que analisar a parte da cabala, porque aqui tem um ponto, 3 vírgulas, não sei o que, aqui, cacete, enfim, também perde mais um tempão, aí você fica com o saco cheio, fala, puta merda, se eu quiser estudar a cabala, eu compro livros de cabala, eu vou estudar cabala, não vou querer aprender cabala dentro de um romance. Então ele arrasta demais esse livro. Agora, o livro tem uma temática interessante, tem assim, ele consegue colocar, consegue dar um interesse na gente, a gente quer saber como é que o livro termina realmente. Envolve, como eu falei, envolve fatos reais com ficção. E você vai querer saber qual é o final. Então você vai se arrastando para chegar até lá e tal. Mas é meio penoso o caminho. Mas talvez valha a pena, pelo menos para ir por esse livro. Eu devo dizer que não vou comprar nenhum outro livro desse autor, porque é um autor um pouco cansativo para mim. Eu achei muito cansativo e os livros são muito grandes. Mas eu acho que vale a pena a leitura, pelo menos. Pega um livro, se você não quiser pegar esse, pega um outro livro dele qualquer e dá uma chance. De repente pode ter livros melhores do que esse que eu li, não sei. Mas eu achei que foi um pouco arrastado. E outra, ele começa algumas tramas e depois a trama meio que termina bruscamente. Porque tem um negócio paralelo que acontece na vida dele, que eu não vou contar para não estragar a experiência, que assim, a coisa tá indo, de repente some. Aí depois some-se, aí passam-se 200 páginas, aí no final você vai descobrir o que aconteceu aqui. Foi tá uma coisa meio, sabe, meio, era isso? Ah, que legal, hein? Enfim, ele tem problemas familiares, né? Porque ele tem uma filha com síndrome de Down, ela dá vários problemas durante o livro, ela tem problemas de saúde e outras coisas mais e tal. Mas é isso. Vocês vão verificar que tem o representante dessa History American Foundation, chamado Nelson, né, que é um representante que acompanha ele em vários locais, está sempre querendo saber os progressos dele e tudo mais. No decorrer do livro vocês vão ver que de repente talvez eles não sejam aquilo que eles aparentavam ser e tal. Enfim, tem alguns elementos ali de thriller, de interessantes ali que vão te despertar algum interesse. Mas o livro é arrastado, infelizmente o livro é arrastado. Eu estou fazendo essa resenha porque eu quero que ela fique marcada aí no YouTube. Se tiver mais gente atrás desse autor querendo saber sei lá, querendo saber uma opinião sobre um livro desse autor, então ficou a minha aí, tá certo? Não tenho mais muito o que contar sem estragar a história, então é isso, tá bom? Lembrando que se você gostou, dedo para cima, se você não gostou, dedo para baixo. Se quiser se inscrever no meu canal, tem uma opção de inscrever-se no canal. Lembra de clicar no sininho para receber as atualizações. Aí toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber uma notificação minha no celular ou por e-mail, enfim. Dependendo de como o YouTube avisa. Às vezes ele avisa, às vezes não, enfim, tá bom? Lembrando que essas resenhas literárias que eu faço aqui é uma mostra, uma pequena demonstração dos trabalhos que eu faço de palestras literárias e aulas particulares referente à literatura e outros temas. Se você tiver interesse, o meu e-mail de contato está na descrição do vídeo. E para finalizar, se você tiver algum comentário, deixe o seu comentário nas linhas de baixo aí, escreva à vontade o que você quiser. Não me xingando, você pode escrever qualquer coisa. E se xingar também não tem problema nenhum, porque eu não vou me estressar por conta disso, tá bom? Então é isso, uma saudação e até a próxima.